Queria que você abrisse a sua Bíblia aí nessa manhã, no livro de Juízes, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Eu queria falar nessa manhã, é uma pergunta, o tema dessa mensagem, que diz assim: cadê a minha identidade? Fala comigo assim: cadê a minha identidade? Irmãos, eu queria falar hoje a história de um rei extremamente perverso e cruel. Esse rei, irmãos, ele era um rei ruim demais da conta. E a Bíblia conta a história desse rei lá no capítulo 1 de Juízes, que eu queria ler com você. E essa história aconteceu logo após a morte de Josué. O povo havia entrado na terra prometida, com vários milagres, várias coisas extraordinárias que haviam acontecido ali. Logo de cara, quando eles cruzaram a fronteira, irmãos, a Bíblia diz que eles experimentaram um grande milagre, que foi o Rio Jordão que se abriu. Olha que maravilha! O povo já tinha experimentado lá no Mar Vermelho o mar se abrir. E a Bíblia diz que Josué conduziu o povo à terra prometida, e o primeiro obstáculo havia sido um rio. E a Bíblia diz que o Rio Jordão, irmãos, o leito do rio secou. O anjo do Senhor lhe segurou o leito e o povo de Israel passou no meio do rio. Primeiro milagre. Logo depois, irmãos, eles se depararam com uma cidade fortificada, murada, chamada Jericó. E a Bíblia conta que essa cidade, irmãos, os muros dela caíram, ruíram. Enfim, Josué foi um líder, irmão, que foi usado por Deus para grandes conquistas extraordinárias. E a Bíblia conta, logo no início do livro de Juízes, após a morte de Josué, ainda haviam muitos povos na terra de Israel, no Canaã, que precisavam ser conquistados para que o povo pudesse se estabelecer. Filisteus, cananeus, ferezeus, midianitas, haviam vários povos que precisariam ainda ser conquistados, mas a grande referência, a grande liderança, o líder Josué havia morrido, havia falecido. O livro de Josué, que é o livro anterior ao livro de Juízes, conta que o líder, a referência, havia falecido. E a Bíblia diz assim: depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão, a outra tribo: vamos juntos à terra que nos foi dada, e lutemos contra os cananeus, e depois iremos juntos à terra que for dada a vocês. Assim as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas, e o Senhor lhes deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Pensa comigo, irmãos, na primeira luta, a primeira conquista, após a morte do líder, após a morte de Josué, numa cidade chamada Bezeque, 10.000 pessoas foram mortas, foram desterradas, e o povo de Israel conquistou aquela cidade. Nesse lugar, lá em Bezeque, eles encontraram Adoni-Bezeque, que era o rei daquela cidade, e lutaram contra ele. E eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque havia fugido, mas eles o perseguiram e o prenderam. E cortaram os seus polegares, os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adoni-Bezeque disse: olha o que esse rei disse: eu mandei cortar das mãos os polegares e os dedões dos pés de 70 reis. Olha só, irmão, que cara ruim. 70 reis. E eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Fecha os teus olhos aí, Senhor. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que nessa manhã o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Leva cativo cada pensamento à obediência de Jesus. E que a Tua palavra traga edificação, consolo, exortação. Vidas sejam restauradas profundamente aqui neste lugar. E o Teu nome, Senhor, seja glorificado e honrado em nome de Jesus. Diga amém. Então, irmãos, o povo de Israel havia diante de si grandes desafios.
havia perdido o líder. Josué é a referência máxima, um cara que até hoje, irmãos, é considerado em Israel um dos líderes mais eficientes e eficazes por conta das conquistas que ele efetuou. Era um cara, irmãos, temente a Deus, era um cara que não se abatia e não se intimidava diante dos inimigos, e que ia mesmo, e ele ia na frente, ele lutava, ele pelejava, ele era o cara, irmão, que não se escondia. Mas esse líder havia falecido, e muitas cidades ainda tinham, muitas conquistas haviam para ser realizadas. E a primeira delas, irmãos, logo após a morte de Josué, foi uma cidade chamada Bezeque. E a Bíblia diz que Judá e Simeão, as duas tribos, haviam se reunido para lutar contra esse povo. E logo de cara, irmãos, eles conquistaram a cidade, 10.000 homens foram mortos. E entre eles o rei Adoni-Bezeque, que havia sido acabado fugido, mas depois ele foi capturado novamente. Antigamente, irmãos, quando um rei, quando um soberano, ele era capturado em uma determinada cidade, você já viu isso em filmes, a própria história da antiguidade fala muito sobre isso, porque geralmente quando generais, quando pessoas de alta patente são capturadas por exércitos inimigos, eles mesmo assim ainda são tratados com uma certa deferência. E na antiguidade era muito comum que quando um rei, um soberano era conquistado, as pessoas, os conquistadores, rasgavam as vestes daquele rei, às vezes na presença dos seus súditos, num sinal de conquista e de humilhação. As pessoas rasgavam as vestes reais, mostrando que aquele povo, aquela cidade havia sido conquistada. Isso era um sinal de humilhação. A gente vê isso na Bíblia em várias ocasiões, quando vários homens de Deus, eles rasgam as suas vestes. Isso quer dizer humilhação, isso quer dizer que você está ali se prostrando, que você está dizendo que não é nada. E os conquistados, irmãos, passavam geralmente por esse ritual como uma forma de dizer: olha, você perdeu tudo, você não tem mais nada, aquilo que você tinha agora foi conquistado. Esse era o costume que se fazia antigamente. Mas esse rei, esse cara chamado Adoni-Bezeque, irmãos, ele usava um método cruel. Esse cara, irmãos, era um cara que mutilava as pessoas. Ele, não satisfeito em apenas conquistar aqueles reinos, conquistar aquelas cidades, ele pegava os soberanos, reis daquelas cidades, e a Bíblia diz que ele havia conquistado 70 cidades. Pensa comigo, Adoni-Bezeque havia subjugado 70 reis. Você imagina que só numa cidade, que era a cidade de Bezeque, o povo de Israel matou 10.000 pessoas na guerra. Você imagina isso multiplicado por 70, se a gente fizer uma média pequena. Eram reis, eram cidadelas fortificadas, e a Bíblia diz que Adoni-Bezeque guerreou contra esses caras e subjugou os 70 reis. Mas não satisfeito em apenas humilhá-los, em rasgar as vestes desses reis, a Bíblia diz que esse cara, ele utilizava, irmãos, um método cruel contra esses reis. A Bíblia diz que Adoni-Bezeque, ele arrancava os polegares das mãos destes reis, e não apenas os polegares, mas ele arrancava também os dedões dos pés. Não era um inimigo comum, Adoni-Bezeque. Ele era um cara muito poderoso. A estratégia dele, irmãos, não era só humilhar, mas era também neutralizar qualquer forma de reação, de revolta, de oposição por parte daquelas cidades que ele havia conquistado, essas 70 cidades, esses 70 reinos que ele havia conquistado. Ele queria neutralizar toda oposição, porque às vezes a pessoa que às vezes tinha sido poupada naquela guerra, fala: poxa, ele fez isso com o nosso rei, ele conquistou, mas ele inutilizava o próprio rei, colocava numa posição de humilhação tal, que aquele rei já não tinha mais força para liderar qualquer tipo de reação ou qualquer tipo de oposição contra Adoni-Bezeque, que era o rei que havia conquistado. Irmãos, enquanto eu estava lendo esse texto aqui na Bíblia, que é um texto muito singular,
que é um texto diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, porque geralmente o cara chega e mata, às vezes ele vaza os olhos, mas esse cara utilizava esse método cruel. Enquanto eu estava lendo esse texto, irmãos, eu pensei acerca do nosso inimigo, acerca de Satanás. Irmãos, a personificação desse rei cruel chamado Adoni-Bezeque nos dias de hoje se chama Satanás. Satanás se tornou um especialista em arrancar os dedos polegares das pessoas e também arrancar os dedões dos pés de muitos filhos de Deus hoje em dia. Porque, irmão, se você não sabe o que te diferencia de um animal, dos primatas, uma das coisas, além da razão, é a capacidade que você tem de fazer um movimento chamado movimento de pinça. Pega a sua mão assim, olha a sua mão assim, estende sua mão assim, faz assim com a sua mão assim, ó. Esse movimento simples sair do seu polegar com o seu indicador, ou com o dedo médio, ou com o anelar, ou com o dedo mindinho aí, essa capacidade que você tem de fazer isso aqui, irmão, é o que te diferencia dos outros animais. Os outros animais não têm essa capacidade de chegar e de segurar armas, e de empunhar espadas, e enfim, de fazer alguns trabalhos manuais, porque esse movimento em que você utiliza o seu polegar aqui, ele te torna diferente, ele te torna uma pessoa capaz de fazer muitas coisas. Mas Satanás, irmãos, sabendo disso, ele tem mutilado muitas pessoas dentro da igreja. Satanás, que é um inimigo da nossa vida, da nossa alma, que no momento em que a gente entrega a nossa vida a Cristo, ele se torna o nosso arqui-inimigo. Ele não tem nenhuma piedade de cada um de nós, ele não ama a gente, pelo contrário, ele tem ódio, independente se você está fazendo as coisas boas ou as coisas ruins, ele tem ódio de você, e o intuito dele, a Bíblia fala, que é matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Ele não tem a paixão, ele não tem o amor, ele não tem misericórdia. Esse rei, que hoje é personificado por Satanás, é um rei também, irmão, que o prazer dele é mutilar as pessoas, é arrancar das pessoas, irmãos, é neutralizar a pessoa para que ela pare de dar fruto, para que ela pare de exercer o seu chamado, para que ela pare de fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Irmãos, assim como Adoni-Bezeque, assim como esse rei cruel, assim como esse rei que inviabilizou qualquer tipo de retaliação por parte daqueles 70 reis, Satanás também utiliza desses métodos. E dentro dos métodos, irmãos, que o diabo tenta usar contra nós, como igreja, contra as pessoas, a primeira coisa que ele faz para tentar te neutralizar é cortar os polegares das pessoas. Irmãos, quando Adoni-Bezeque arrancava aqueles polegares, ele tirava daquelas pessoas algo muito singular, que era a identidade delas. Cada pessoa nasce com uma marca diferente na sua digital. Ninguém no mundo inteiro, cada pessoa, ela nasce com digitais diferentes. Mesmo as pessoas que são gêmeos, são ali, nasceram no mesmo, univitelinas, nasceram ali na mesma placenta, mesmo pessoas que nasceram desse jeito, elas nascem com digitais diferentes. Às vezes a pessoa não sabe assinar quando ela chega para votar ou para se identificar. Quando a pessoa ela não é alfabetizada, a primeira coisa que a pessoa vai pedir é que ela faça o quê? Que ela coloque a sua, porque a digital é a sua assinatura. Pois, irmãos, a primeira coisa que esse rei fazia era tirar das pessoas a sua identidade. Uma das estratégias que Satanás, irmãos,
E hoje, nessa manhã, eu estou aqui como voz de Deus para descortinar os planos do inimigo contra a tua vida e a gente anular completamente em nome de Jesus. Diga amém. Toda estratégia do inferno, todo o mal que o diabo tenta usar contra você nessa manhã, a palavra de Deus, ela está sendo ministrada para desmascarar as táticas do inimigo. Pois, irmãos, quando tirava aquele polegar daquelas pessoas, aquele rei tirava delas a identidade, tirava delas a capacidade de identificação, a capacidade de caracterizá-las como pessoas, como seres humanos. A primeira coisa que o diabo tenta fazer conosco, irmãos, para neutralizar a força que Deus colocou dentro de nós, é tentar arrancar os nossos polegares, porque ele arrancando os nossos polegares, ele tira de você, ele tira da gente a identidade, a marca única que Deus colocou para te caracterizar. Quando o diabo, irmãos, ele tira de uma pessoa a sua identidade, ele tira da pessoa a capacidade dela se apresentar como ela mesma. Ele tira dela a capacidade da pessoa exercer o seu livre-arbítrio, porque ela se torna um escravo. Ela já não é mais ela perde a sua singularidade, a sua subjetividade, e ela passa a ser reconhecida como um cavalo de Satanás. Quantos testemunhos, irmãos, de pessoas aqui que vieram graças ali do Espiritismo, que uma das principais características de uma pessoa que está ali é que ela se torna cavalo de Satanás. Quantos testemunhos de pais de santo, mães de santo, que se converteram e que falam: olha, eu era um cavalo, eu era um escravo, eu já não tinha mais identidade. Estratégia do inferno para tentar parar você, para tentar fazer com que você não exerça o seu chamado, não exerça o seu papel, o seu protagonismo nessa terra, é tirar a tua singularidade e a tua subjetividade. Quantas pessoas que você conhece, que já, irmãos, não tem mais vontade própria, é guiada pelas circunstâncias, elas já nem sabem mais quem elas são. Quando aquele rei tirava aqueles polegares, ele tirava daquelas pessoas também a capacidade daquela pessoa de se alimentar. Faz um teste assim, irmão. Segura seu polegar assim na sua mão. Segura ele bem forte assim na sua mão. Faz esse teste aí. Segura seu polegar. E tenta, irmão, pegar alguma coisa que está aí perto ao seu alcance. Tenta segurar alguma coisa. Tenta reter alguma coisa na sua mão sem usar o seu polegar. É a coisa mais difícil que você tem, porque você perde a capacidade de reter nas suas mãos com firmeza aquilo que você deseja alcançar. Quando Adoni-Bezeque arrancou os dedos, arrancou os polegares daqueles homens, eles tentavam pegar comida embaixo da mesa, mas eles não conseguiam ter firmeza no alimento, e eles tinham fome, eles estavam esfomeados, mas eles perderam a capacidade de se alimentar, porque foi tirado deles os polegares, que dava para eles a capacidade de se alimentar bem, de se fartar. Quando o nosso inimigo tira os polegares das pessoas, ele tira delas a capacidade de serem saciadas. As pessoas comem, mas elas não se fartam. A pessoa nunca está satisfeita. É uma insatisfação que leva a pessoa à depressão, que leva a pessoa a reclamar de tudo. A pessoa ela não consegue, ela vem para a igreja, mas ela não retém o que é bom, porque ela perdeu a capacidade, porque Satanás tirou dela não apenas a identidade, mas tirou dela também a capacidade de reter o alimento e de se alimentar com saciedade. A pessoa para de comer bem, a pessoa começa a emagrecer,
porque a pessoa ouve a palavra, porque a pessoa ouve o que Deus está falando, mas ela perdeu a capacidade de segurar, de reter aquilo que Deus está falando com ela. Meu Deus, é isso que Satanás tem feito com muitas pessoas hoje. Estão sempre reclamando, nunca estão satisfeitas, nunca se fartam da totalidade que Deus tem para ela. Estão sempre se sentindo vazias, estão sempre se sentindo incompletas. E por isso, irmãos, elas estão fracas e suscetíveis a doenças, a pragas do inferno, porque elas não conseguem reter nada em suas mãos. A estratégia que esse rei perverso usou no passado é a mesma que o diabo tem tentado usar, não só contra crentes, contra cristãos, mas contra todas as pessoas. A capacidade de reter, de segurar as bênçãos que Deus tem derramado sobre a igreja. Olha só, irmão, que terrível. Quando o diabo tira o seu polegar, ele tira não só a sua identidade, mas ele tira também a capacidade de você se sentir satisfeito. Irmãos, dia após dia, eu tenho atendido pessoas, às vezes nos gabinetes, às vezes amigos do trabalho, pessoas que nunca estão satisfeitas. As pessoas têm bons empregos, mas elas não têm prosperidade. A pessoa tem um casamento, uma pessoa maravilhosa, mas ela não se sente feliz, ela se sente insatisfeita. A pessoa tem filhos, mas ela não tem paz. A pessoa tem dinheiro, mas não tem riqueza. Porque Satanás roubou delas a capacidade de reter e de segurar aquilo que Deus está dando para a vida delas. Mas quando aquele rei também cortava os polegares, quando o diabo tira os polegares das pessoas, eles perdiam também a habilidade de lidar com armas. Aqueles reis, eles lutavam com espadas nas mãos. Aqueles 70 reis que estavam debaixo da mesa, para que eles pudessem liderar o seu exército. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi, sou apaixonado por aqueles filmes de guerra, tipo Cruzada, aquele filme lá, Coração Valente, o Gladiador. Uma coisa que me chama a atenção, irmão, que às vezes faz até, irmãos, eu me emocionar, suar os meus olhos, quando eu vejo o filme, é quando aquele cara ali, William Wallace, ele levanta a espada dele ali na frente do exército e ele fala assim: nós vamos caminhar para a liberdade. Quando aquele gladiador, ele levanta aquela espada, ele fala: olha, os seus atos aqui vão ecoar pela eternidade. As pessoas, elas se sentem, irmãos, motivadas quando elas veem o líder levantar a sua espada, quando elas veem o rei ali, irmãos, na frente do exército, bramindo ali a sua espada, convocando o povo para a guerra. Os soldados, aquelas pessoas que estão subordinadas a eles, elas se sentem motivadas a lutar, elas se sentem motivadas a ir, mesmo a despeito de qualquer perigo que se interponha contra elas. Quando aquele rei, ele pega aquela espada, irmão, ele tem o poder de contaminar, de chamar aquelas pessoas para o combate. Mas quando Adoni-Bezeque arrancou os polegares, aqueles reis perderam a capacidade de segurar as armas com firmeza. Se você cortar esses 3 dedos, os outros 3 dedos, o mindinho, o anelar e o médio, você ainda, irmão, consegue se adaptar, mas sem os polegares, você não consegue reter a sua arma com firmeza. E sem aqueles polegares, aqueles reis nunca mais puderam lutar com eficiência, pois não puderam mais segurar as suas espadas. Sem os polegares, eles não poderiam mais segurar as suas espadas.
e por isso perderiam a capacidade de liderança. Sabe, irmãos, quando o diabo se levanta contra algumas pessoas, quando ele corta os polegares espirituais de muitos, as pessoas não perdem só a identidade, e não perdem só a capacidade de reter os frutos, mas eles perdem a sua capacidade de exercer a sua liderança nessa terra. Sem os polegares, o diabo mina aquilo que você foi chamado para ser e fazer, que é liderar uma geração para o céu. Ele tira da pessoa a capacidade dela ser uma referência, uma influência, porque ela não vai poder mais estar à frente, porque ela perde a sua habilidade de chamar outras pessoas a abraçar o chamado e a abraçar o seu próprio chamado, porque ela não tem mais a capacidade de segurar e de reter as armas que Deus tem dado para que ela possa guerrear. Meu Deus! Quantas pessoas na igreja pararam de exercer o seu chamado, a sua liderança, porque o diabo cortou seus polegares espirituais. E por isso, deixaram de assumir a sua liderança, deixaram de assumir o seu chamado, deixaram de assumir, irmãos, a frente. Você foi chamado para ser rei, sacerdote. Não é qualquer geração, é uma geração eleita. Como diz lá em 1 Pedro 2,9. Geração eleita, sacerdócio real. E quando Satanás, personificando esse rei, arranca os polegares das pessoas, ele tira delas a capacidade de exercer o seu chamado. Mas aquele rei, ele não apenas cortou os polegares, ele também cortou os dedões dos pés. Quando Adonibezeque ele cortou os dedões dos pés daqueles reis, a primeira coisa que ele tirou deles foi o equilíbrio. Porque, irmão, se você não sabe o que dá equilíbrio para você caminhar, para você correr, para você ter uma função motora, são os dedões dos seus pés, que muitas vezes, de alguns aqui, parece até uma televisão de 29 polegadas, assim, né? Você olha aquele dedão feio, mas dá valor ao seu dedão. Porque o seu dedão é que faz você caminhar. Sabia disso? O seu dedão do pé, às vezes feio, maltratado, unha encravada, né? É o que faz você ter o equilíbrio e se manter de pé. Quando Adonibezeque tirou os dedões daqueles reis, ele tirou a capacidade de cada um deles de se equilibrar em suas próprias pernas. Ele tirou deles, irmãos, a habilidade, a facilidade de caminhar para frente. Ele tirou deles, irmãos, a perfeição e deixou aqueles reis aleijados. Deixou aqueles reis mancos. Nunca mais aqueles 70 reis iriam poder caminhar direito. Aqueles reis nunca mais iam poder caminhar novamente, correr novamente, porque eles haviam sido mutilados na sua capacidade de equilibrar-se, na sua capacidade de correr, na sua capacidade de caminhar. Quando Satanás arranca os dedões das pessoas, dedões espirituais, ele tira a firmeza, ele tira a constância, ele tira a regularidade, ele torna a pessoa manca. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal. Uma hora ele é usado por Deus, outra hora ele está afundado no pecado. Quantas pessoas você conhece que estão mancas espiritualmente e são inconstantes? Porque Satanás arrancou a capacidade delas de se equilibrar, de ter domínio próprio, de ser constantes no temor do Senhor. A pessoa começa bem, a pessoa começa cheia do gás, mas daqui a pouco aquela pessoa começa a cambalear, porque Adonibezeque
na pessoa de Satanás, tirou dela a sua capacidade de se equilibrar. São inconstantes, não têm firmeza. A sua estrutura, a sua casa, ela está construída sobre a mais volúvel areia. Que quando bate uma tempestade como a de ontem, caiu granizo aí por todo lugar, a casa não resiste e cai. Quando Adoni-Bezeque arrancou os dedões dos pés daqueles reis, ele não apenas tirou o equilíbrio, mas ele fez com que aqueles reis andassem continuamente descalços. Naquela época, as sandálias que eram usadas pelos reis, pelas pessoas em geral, para que elas ficassem firmes nos pés, eles utilizavam a volta aí do seu dedão para poder fazer uma tira e prender a sandália com força, com firmeza nos pés. Quando o rei tirou daqueles reis os dedões, aqueles reis nunca mais puderam andar calçados. Pastor, o que isso significa? Aqueles reis estavam agora suscetíveis a doenças, infecções nos pés. Aqueles reis agora, eles não estavam mais protegidos contra as bactérias, contra as coisas que habitam no chão, porque eles não tinham mais a capacidade de andar calçados. Eles estavam desprotegidos. Quando Satanás tira os dedões das pessoas, ele tira delas a capacidade de andarem protegidas. E sem a proteção, a pessoa se fere com facilidade. O tempo todo. E aí, cara, como é que você está? Eu estou chateado com aquela pessoa. Não, eu não consigo perdoar. Não, eu estou ressentido com fulano de tal. Ele perde a capacidade de perdoar, porque descalço, ele se acidenta e ele se machuca com muito mais facilidade. Quando Adoni-Bezeque tirou os dedões daqueles reis, ele tirou deles uma proteção. Quando Satanás tira isso das pessoas, tira delas essa proteção contra o ressentimento, contra a mágoa, contra o rancor, contra tudo isso que corrói o coração, que infecciona a alma das pessoas, aquilo que faz gerar um pus, que fica ali, irmãos, atraindo bactéria, atraindo demônio o tempo inteiro, porque aquela pessoa perdeu a capacidade de andar calçada. Mas além disso, além de cortar os dedões, além de cortar os polegares das pessoas, aquele rei também destituiu a posição daqueles reis. O lugar de um rei não é no chão. O lugar de um rei, de um soberano, é na mesa. A posição de um rei, a posição de alguém que é revestido de autoridade, alguém que é revestido de autoridade real, não é no chão, é na mesa, é no lugar de honra, é na cabeceira para pagar a conta. E quando aquele rei aprisionou os 70 reis, ele tirou deles a posição que aqueles reis tinham. O soberano, ele senta onde ele quer, ele vai onde ele dá na telha, mas quando ele perde a sua posição, ele perde o direito de andar onde ele quer. O rei, ele tem até pessoas que o servem, que se preciso for até mastigam a comida para ele. Mas aqueles 70 reis, eles não perderam só os polegares e os dedões dos pés, eles perderam a sua autoridade. Meu Deus!
Eu acredito que pior do que perder os dedões, os polegares, é você ser destituído de algo que pertence a você por nascença. Porque a pessoa tinha nascido num berço real, num berço de ouro, sangue azul. E aquele rei cruel, mutilador, tirou daqueles 70 reis a sua natureza real. Tirou deles a capacidade de exercerem a realeza, de estarem no palácio, de desfrutarem de tudo aquilo que um rei, que um príncipe pode desfrutar. Tirou deles a posição que aqueles reis tinham. Irmãos, aqueles reis, ao invés de estarem comendo das melhores comidas, aqueles reis que estavam ali, ao invés de estarem desfrutando das melhores frutas, dos melhores servidores, eles estavam no chão, embaixo de uma mesa, comendo as migalhas que caíam da mesa de Adoni-Bezeque. Irmãos, Satanás, ele adora deixar as pessoas sem identidade. O maior objetivo do inferno é tirar a posição das pessoas, é tirar a sua natureza. Você que está aqui nessa manhã, eu quero te dizer que a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo no céu. A Bíblia diz que nós, eu e você, quando estivermos na eternidade, a promessa de Deus é que nós seremos príncipes e governaremos junto com Ele. Sabe por quê? Porque isso faz parte da sua natureza. O que faz parte da sua natureza, da tua herança, isso é nato seu. É uma identidade não ligada nesse mundo, mas ligada lá no céu. O sangue que corre na sua veia é um sangue que vem do sangue de Jesus, um sangue real, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real. E o que Satanás tem feito com muitas pessoas é tentar tirar as pessoas da posição que Deus preparou para cada uma delas. Ao invés de exercerem a sua autoridade, de exercerem a autoridade contra demônios, contra a doença, contra a enfermidade, contra a miséria, estão comendo migalhas que o diabo tem lançado da mesa. E Deus está dizendo para você hoje à noite, hoje nessa manhã, que o seu lugar não é embaixo da mesa, que o seu lugar é na mesa, perfeito, e exercer a sua autoridade de príncipe, de rei, que você foi chamado para exercer. Talvez o diabo tenha usado as circunstâncias para tirar o seu entusiasmo. Talvez o inferno tenha utilizado a decepção com as pessoas para arrancar os seus dedos e a sua identidade, para tirar o seu dedão, tirar o seu equilíbrio. Talvez uma dor física tenha sido usada, uma seta do inferno, para tentar tirar você da sua posição. Talvez relacionamentos amorosos que não tiveram o fim que você esperava, foram usados pelo inferno para fazer com que você saia da mesa do banquete, para comer migalhas no chão, para perder a identidade, para você não saber mais quem você é. Quem você é. Deus está dizendo para você hoje à noite, hoje nessa manhã, que você é príncipe, você não é vassalo, que você tem uma posição de autoridade, de liderança, que você não é escravo. Deus está dizendo para você nessa manhã, que Ele te colocou como príncipe, como autoridade,
e não como um rei destituído da sua coroa e das suas vestes. Deus quer restaurar em você nessa manhã a tua autoridade e a tua posição. Deus quer restaurar nessa manhã na tua vida aquilo que Ele chamou você para fazer, que é para exercer domínio, exercer governo. Você não é um subalterno da 13ª seção do inferno. Você é a autoridade do governo celestial nessa terra. Porque a Bíblia diz, em Lucas 10:19, em que Jesus delega a você e a mim, dizendo: eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. A esperança para você. A Bíblia diz, no versículo 6, desse capítulo 1, que aquilo que aquele rei havia feito com as pessoas, aquele rei sofreu exatamente as mesmas consequências. Ele havia mutilado reis, ele havia destituído pessoas das suas posições, ele havia tirado o equilíbrio, ele tinha tirado a autoridade, a identidade, a capacidade de liderança. Aquele rei Adonibezeque havia destruído tantas famílias, mas a Bíblia diz, no versículo 6, que quando Judá, e Judá aqui, irmãos, ele personifica, a Bíblia, meu irmão, é tão majestosa, é tão gloriosa, porque Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que a tribo de Judá pegou aquele rei e falou: você fez isso, pois nós vamos arrancar os seus dedos, nós vamos arrancar os seus polegares, e não só isso, você vai ser desterrado, você vai ser morto. Sabe qual é o fim de Satanás, irmãos? É o lago de fogo e de enxofre, para ele e para os seus demônios. O destino final de Satanás, o destino final do inimigo da nossa alma, já está traçado, já está definido, já tem uma palavra, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O destino, a sentença final dele já está traçada, porque o leão da tribo de Judá, ele ressuscitou. Mas e eu, pastor? Os meus dedos, os meus polegares, pastor, foram arrancados. Pastor, eu já não sei mais quem eu sou. Pastor, eu já perdi o equilíbrio há muito tempo. Eu já não consigo exercer a minha posição. Pastor, eu já perdi a habilidade de liderar pessoas. Eu perdi porque eu não tenho mais os meus dedos, a capacidade de influenciar, de sentar à mesa. Eu quero dizer a você, irmão, que há esperança para você. A palavra de Deus diz lá em Jó, no capítulo 14, versículo 7, e diz assim: para a árvore pelo menos há esperança. Se é cortada, ela torna a brotar, e os seus renovos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco vir até a morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas ela brotará, e dará os ramos como se fosse muda plantada. Ao cheiro das águas, Deus tem um rio de água viva hoje para passar sobre a tua vida. Se você entrou aqui nessa manhã destituído da sua autoridade, com seus dedos cortados ou com seus polegares longe de você, a Bíblia diz que ao cheiro das águas vai brotar, mesmo que o tronco esteja morto no solo, quando a água bater, vai brotar vida novamente. Sabe por quê, irmão? Porque o seu destino é o céu. O seu destino não é como Satanás, que já está sentenciado ao fogo eterno. O seu destino, você tem a escolha hoje de dizer: eu quero Jesus e eu quero de volta a minha identidade. E a Bíblia diz que quando você decide isso, a tua autoridade é restituída.
O teu equilíbrio volta para você. A tua posição, aquilo que você é e que você foi chamado para fazer, lhe é restituído pelo poder do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Isaías 58:11, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado e como uma fonte cujas águas nunca faltam. Deus quer restituir hoje muitas pessoas aqui, cujos polegares foram arrancados, cuja posição foi destituída, talvez pelas adversidades da vida, talvez por demônios que sabiam quem você era e o que Deus ia fazer através de você. E sabendo disso, Ele levou você a se decepcionar com pessoas, a se magoar com gente, a ter relacionamentos quebrados. Mas eu quero te dizer que isso não vai te parar, porque a Bíblia diz que ao cheiro das águas vai brotar vida novamente. Deus tem hoje um rio para passar aqui nas nossas vidas, restaurar a sua autoridade, restaurar quem você é. Cadê a minha identidade, pastor? A sua identidade é: vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, para fazer a diferença onde você está, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, fica de pé no seu lugar, fecha os teus olhos. Eu quero orar por você nessa manhã.